Graça e paz, povo de Deus, bom dia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus em mais um despertar sobre a nossa vida, mais um amanhecer rico, divino e poderoso, no qual o Senhor nos colocou de pé, para mais uma missão, mais uma batalha, seja o que for, mas Deus nos deu mais uma oportunidade, rica, divina e poderosa, só de estarmos aqui, vivo e vivendo uma vida em Cristo. Que hoje seja mais um dia de você buscar dependência na presença de Deus. Que hoje seja mais um dia de você exercitar mais o de Deus e deixar de lado mais o teu eu, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, através da fé, vivendo pela fé. Amém? Mais uma oportunidade, mais um dia, mais uma semana que se inicia, mais um domingão abençoado, lindo, ensolarado, céu azul, aleluia, ouvindo os cânticos dos passarinhos, amém. Estou aqui com a minha benção, profeta Anthony, sauda os irmãos. Graça e paz, povo de Deus. Aleluia. Ensina a criança no caminho que se deve andar, desde pequeno, para que depois de velho ela guarde e lembre tudo que foi ensinado. Provérbios 22, capítulo 6. Aleluia. Então estamos aqui com a misericórdia do Senhor, já se fez presente na nossa vida, estamos aqui já degustando, né? Já recebendo esse refrigério da porção diária que veio sobre nós, e nós aqui estamos reconhecendo, aleluia, essa porção diária, esse novo dia, esse novo amanhecer de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa família. É muito importante a gente sempre lembrar, sempre trazer à memória que se estamos de pé, se acordamos, se estamos aqui, é porque Deus tem permitido. E não pense você, né, que ainda não está com a sua vida totalmente entregue nas mãos de Deus. E se Deus te acordou achando que é para você fazer o que você quer, para você ir aonde você quiser e para você exercer do jeito da forma que você acha que é. Não, Deus não te acordou, Deus não te deu mais um dia para isso. Deus te deu mais uma oportunidade para você se arrepender e vir aos pés de Jesus, para que tudo que há dentro de você, que às vezes você tenta camuflar com saídas, com noites, com baladas, com bebidas, com drogas, com coisas que não são do agrado do Pai, e venha camuflar tudo que você precisa ser tratado, Deus está falando: lança sobre mim, filho, que eu cuido. Lança sobre o meu nome, que eu trato. Coloca a minha presença, que vai haver libertação, vai haver liberdade por inteiro, no corpo, na alma e no espírito. Amém? Deus é fiel, aleluia. E quando estamos na fidelidade dele, junto com qualquer situação, ele vai mandar um escape para nós sempre sairmos, sempre sabemos, para nós sempre saber lidar, né? Às vezes pedimos para Deus livrar, e às vezes Ele quer nos moldar e nos capacitar e nos fortalecer na graça e no conhecimento. Então Ele não vai nos livrar, Ele vai permitir que nós passamos pelo fogo e sejamos fortalecidos, e ficamos mais enraizados, ficamos mais ali profundo, numa intimidade com Cristo, após passar pelo fogo. Lembra daqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego. Aleluia. O que aconteceu? O rei falou para eles se prostrarem numa estátua lá, num amuleto, a estátua do rei, né? Estátua pagã, um ato pagão. Eles estavam num lugar pagão, porém eles não negaram Deus dele. E os 3 jovens falou o seguinte para o rei Nabucodonosor: Deus nos livrando ou não livrando do fogo, a gente não vai se prostrar a esse Deus, a gente não vai se prostrar a essa estátua que você está levantando. Eles oraram ao Senhor para ir pelo fogo, para passar pelo fogo. Aleluia. Aqueles homens foram movidos pela fé, não em cima de algo, foram movidos pela fé para ir para o fogo. Aleluia. E a mão de Deus foi com ele. O Senhor moveu um anjo, do qual ficava rodeando em volta deles, e não deixou sequer queimar um fio de cabelo, mas eles passaram pelo fogo. Não deixe de passar pelo que Deus quer que você passe, porque através dessa passagem, desse nível de coisas que às vezes você está fugindo para lá, para cá, e é isso que você tem que passar para um nível espiritual, aumentar na sua vida. Às vezes você está fugindo, é sobre isso que Deus quer que você passe, para que você seja fortalecido, para que você seja moldado, aleluia, pela própria mão do grande eu sou.
Assim como foi com Daniel, ele não livrou Daniel da fornalha. Ele não livrou José da traição e nem do fundo do poço. Aleluia. Ele não livrou. Ele permitiu passar para mostrar que ele é Deus. Deus de fidelidade, Deus de promessa. Deus do qual não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você vai encontrar lá no livro de Número. Amém? Irmãos, estou aqui para falar de caminhos. Existem caminhos, mas um caminho leva só ao Pai. Uma palavra que o Senhor vem falando comigo faz tempo. Estou lendo o Evangelho de Mateus, naquele processo de ler a Bíblia durante o ano todo. Eu já consegui finalizar em novembro, no comecinho de novembro. E deixa ele, filho. Deixa ele, vai para lá, Trovão. Vai para lá. E já comecei em Gênesis e estou em Mateus, o Evangelho de Mateus. E eu cheguei numa parte, Mateus 7, muito conhecida. Primeiro versículo, versículo 1 do capítulo 7, todo mundo conhece, todo mundo fala às vezes. Não julgueis, não julgueis, hein, não julguem. Não julgueis para que não seja julgado, pois com o critério que julgardes será julgados também. Aleluia, isso é verdade, não julga, porque já há um juiz, aleluia, no céu, que julgará toda a terra. E também são movidos juízes na terra, que julgam as causas da terra. Olha que forte. Mas não cabe a nós a julgar ninguém. Exortação, sim, em cima da palavra, em cima da doutrina, dos princípios que você vive. Exortar na palavra. Lembra aquela passagem no Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas também você vai encontrar, do qual Jesus fala se tem algo com teu irmão, você vê seu irmão em alguma situação, chama ele de canto, aleluia, tenta repreender ali, se ele chama como uma testemunha. Se ele acatar, tudo bem, você ganhou o teu irmão. Caso ele se fazer de tolo, não querer te ouvir, chame mais testemunha. E assim vai, exortando na palavra. Então tem uma diferença de exortar e julgar. Aleluia. Às vezes uma exortação, uma pessoa não quer um prumo, não quer uma mudança, não quer uma transformação, e ela vai ver como julgar. Tá me julgando só porque eu tô assim ainda. Não. O exortar é diferente do julgar. O exortar é te ensinar e te incitar a fazer o que vai cooperar para o bem através de uma exortação. O julgamento é totalmente diferente. O julgamento qualquer um pode julgar na situação de tipo falar, né? Na situação de acusar, né? Muitas pessoas julgam, muitas pessoas condenam, né? Sem ter autoridade para isso, mas são pessoas que ainda não estão totalmente na mão de Cristo. Então é fácil elas falarem, fácil elas ficar falando dos outros, fácil elas ficar condenando os outros, fácil elas ficar matando os outros, colocando pessoas colocando tudo e mais um pouco na vida da pessoa. Ela se dá ela acha mesmo que ela é um juiz ou uma pessoa que está uma autoridade que está fazendo aquilo, de tão enredada na parte ali, vamos se dizer, terrena, né? Tão carnal que ela está. Né? Então, torna um hábito na vida da pessoa. Por isso que quando você vem para Jesus, a conversão genuína tem que ser por completo. É mudança de hábitos, mudanças de práticas, manias, tem que tudo ser deixado para trás. Eu oro a Deus que o Senhor trate por inteiro a tua vida, a tua entrega no caminho de Jesus, para que a conversão aconteça por inteiro. Você possa viver uma vida no caminho de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aleluia. João 14:6. Amém? Parece mais para cá. Então Amém. Eu quero falar de caminhos. No Mateus capítulo 7 mesmo, né? Caminhos, portas e saídas. Lá no versículo 13, o Senhor vai falar sobre duas portas, duas estradas e duas entradas. Muito conhecida. Amém? Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Jesus começa falando assim: entrai pela porta estreita. Como que eu entro pela porta estreita? Eu tenho que estar no caminho de Jesus, porque Ele é a porta que me dá acesso ao céu, tanto aqui nessa vida e tanto depois dessa vida. Então, entrai pela porta estreita, eu tenho que estar também no caminho estreito, no caminho do qual muitas bagagens não entrarão na porta estreita, no caminho do qual muitas coisas não vão passar daqui para lá. Por isso que temos que nessa terra nos esvaziar. Aleluia. Louvado seja Deus. Bagagens passadas não podem fazer parte da tua vida nova com Cristo. A palavra do Senhor vai dizer, através do próprio Jesus,
que não tem como derrubar vinho novo em odre velho, é vinho novo em odre novo. Aleluia. O entrai pela porta estreita já fala, no caminho que você decidiu a seguir em Cristo Jesus, existe uma porta estreita. E essa porta estreita você vai se deparar com ela aqui e depois daqui. Então aqui nessa terra, qual que é essa porta estreita? Coisas que são abomináveis, coisas que o Senhor condena, aleluia, da nossa existência, caminhando com certas coisas aqui. Tem coisa que Deus não aprova e pessoas estão caminhando como se Ele tivesse aprovado. A pessoa se autodomina, se autoriza, se deixa levar por aquilo. Ela mesma fala, ela mesma responde, ela não consulta a Deus, não entrega ao céu, não entra numa comunhão, não entra num processo de jejum para ter uma resposta de Deus. Ela mesma responde por ela. E acaba achando que passou pela porta estreita e não passou. Muitas das coisas não passam. O que passa pela porta estreita? Santidade, consagração, oração, comunhão, palavra, entrega, renúncia. Aleluia. Isso. E o Senhor começa falando, entrai pela porta estreita. O que Jesus está falando aqui? Haverão muitos atalhos, muitos caminhos, muitas direções ao contrário do que está escrito nas minhas palavras. Haverão muitos pratos desejáveis aos olhos de vocês, ser humano, homens, do qual desde lá do princípio foram tomados pelos olhos, foram tomados por falas engenhosas de Satanás através da serpente. E o próprio Deus fala, mas entrai pela porta estreita, procurai o caminho do Senhor, viver pelo caminho do Senhor. Não queira viver pelo mais fácil, não queira viver pelo que não existe esforço, não queira viver por coisas que você sabe que não são aprovadas por Deus e no fim você vai deixando se levar e quando vai ver, tumultuou, virou um fardo do qual você tem andado encurvado. Então o versículo começa a entrar pela porta estreita. Abre parênteses, larga a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Aqui Jesus está falando que muitos, aleluia, estão se perdendo, aleluia, nessa vida. E muitos ainda vão se perder, porque maior é a porta, aleluia, maior é o caminho deliberado do qual não exige nada. O caminho sem Jesus, uma vida sem Deus. Jesus está falando, muitos são que entram por ela. Ao mesmo tempo aqui eu vejo um buraco enorme, profundo, e muitos caindo nesse buraco. Vida sem Deus, vida sem comunhão, vida sem reverência, vida sem preocupação em viver uma santidade com Jesus. Muitos são que entrarão. Aqui Jesus está falando que muitos vão se perder. Entrar pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram pelo caminho da perdição. O caminho da perdição pode ser um caminho sem volta. Porque se você não se esforçar aqui para estar no caminho que te leva à porta estreita, aleluia, você está no caminho da perdição. E o caminho da perdição é perdido. Quando você está no caminho da perdição, quer dizer que você está perdido, que você não crê. E se você não crê, você já está condenado, já está destinado a um lugar perdido. Ah, mas você está falando do inferno? Estou falando do lago de fogo que tem na Bíblia. O inferno ainda nem foi inaugurado. O inferno foi feito para Lúcifer e teus anjos, Satanás e os teus anjos caídos. O inferno não foi feito para você, o inferno não foi feito para nós, mas a palavra fala. O meu filho veio, João 3,17, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas sim para que o mundo fosse salvo. Mas quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ele não veio para condenar, mas foi nos dado um poder muito forte lá no princípio, de decisão, de escolha, aleluia, de dominar. Então não deixa a coisa te dominar, domine no nome do Senhor Jesus. Amém? Então o caminho maior, o caminho que a massa está indo, todo mundo está fazendo, todo mundo agora está praticando, nossa, todo mundo agora está nisso, está naquilo, é o caminho da perdição, é o caminho sem Deus, é a porta larga e espaçosa. Mas Jesus já fala, entra pela porta estreita. Procure entrar pela porta estreita. Procure viver uma vida comigo. Porque se está com uma vida comigo, se está com uma vida ligada aqui no Filho, o Pai vai estar guardando. E se eu não tiver, aí é só a misericórdia. A misericórdia do Senhor é infinita. Ela nos dá cada oportunidade, ela nos dá cada chance, ela nos livra de cada coisa.
mas temos que ter total convicção que se não estamos no caminho que nos leva à porta estreita, estamos no caminho da perdição, que não leva às mãos do Senhor, mas você fica enredado nas garras de Satanás. É claro isso, não tem como falar outra coisa. Se você não está procurando viver uma vida que te conduz à porta estreita, você está procurando viver uma vida que te conduz à perdição, já está perdida. E o Senhor ainda vai relatar, primeiro ele fala que muitos vão se perder, muitos preferem a porta larga, muitos preferem viver sem obedecer, muitos preferem viver de uma maneira de que acha que tudo é normal e de que nada não tem nada a ver, muitos preferem viver assim. Essa é a porta da perdição, muitos são os que entram por ela, ou seja, muitos estão andando no caminho perdido, indo para um buraco profundo sem perceber, porque o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Que o Senhor te desperte, que o Senhor te levante, que o Senhor coloque aí a destra dele nos teus olhos e tira toda essa escama e você possa enxergar espiritualmente e ver por onde você está indo, por onde você está andando, como você está sendo manuseado, o que você está falando, como tem sido as suas práticas, como tem sido as suas manias. Aleluia, o Senhor te quer parecido com Ele. Louvado seja Deus, o Senhor nos trouxe aqui para ser imagem e semelhança, para ser imitadores de Cristo. Sede santos porque eu sou, sedes perfeitos porque eu sou, sedes assim porque eu fui. Temos um molde perfeito a seguir, Cristo Jesus, mas cabe a nós andar nesse caminho que nos leva à porta estreita. Versículo 14, porque estreita é a porta, apertada o caminho que conduz para a vida. Estreita é a porta e apertado é o caminho. Caminho sem Deus, perdição, espaçoso, tudo pode, não tem nada a ver. Vai desse jeito mesmo, que Deus conhece seu coração. Frase diabólica, jargão usado pelo mundo, por pessoas que não querem que você se aproxime de Jesus. Deus conhece suas vontades, faça o que você quiser. Ou ele conhece suas vontades, faça o que você quiser. Não existe isso. A palavra do Senhor diz em Mateus 7, no próprio aqui, a gente está em Mateus 7, quando Jesus fala para ensinar os discípulos a orar, né, a oração universal. Pai nosso, perdoais quem nos tem ofendido e não seja feito a tua vontade, a vossa vontade, na terra como no céu. A gente conhece essa oração quando os discípulos falam para Jesus ensinar eles a orar. E como que é a minha vontade, sendo que você ora, que é a vontade de Deus? Como que é os seus desejos, sendo que você sabe que é o que está escrito, não o que você deseja? Então se esforce para ir pelo que está escrito. Aleluia, porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a vida. Estreita é a porta e apertado é o caminho que te leva à vida, a vida eterna. Não é fácil alcançar o céu. Não é fácil você preservar a tua salvação, aleluia. Mas sabemos que tudo é possível ao que crê. O próprio Jesus diz para os discípulos, aleluia, no Evangelho de Marcos, de Lucas e de Mateus. Marcos 4. Jesus vai falar, posso falar com aquele jovem rico, que tem que deixar tudo, que tem que largar isso, aquilo. Os discípulos falam, como? É impossível isso. Jesus fala, pois bem, vocês falaram certo, é impossível. Mas para mim tudo é possível. Se vocês credes em mim, tudo se torna possível. Coisas que você não imagina, coisas que você vai olhar assim e vai ver, não tem jeito. Mas se você crer, aleluia, se você declarar a minha presença na tua vida, vai se tornar possível. Vai se tornar ali um caminho passável, onde você não via caminho, onde você não via lugar para entrar, lugar para sair, onde você não via saída, solução, vai passar a existir várias soluções. Porque o próprio Jesus diz que quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão dentro de ti. Amém? Então, procure viver uma vida com o Senhor. Por mais que a gente conhece o que a palavra diz e o que Deus fala, que a gente vai ter muitas aflições no Evangelho de capítulo 17, mas muitas serão as aflições, mas tem de bom ânimo. Aleluia, então que tenhamos bom ânimo. O salmista Davi fala que muitas são as aflições de um justo, mas Deus o livrará de todas, Ele vai nos livrar de todas. Então tenha essa convicção, porque é melhor você se esforçar a viver
um caminho apertado que conduz à vida eterna, que vai alcançar a porta estreita e você vai viver a eternidade, do que você viver de qualquer jeito, fazendo o que você quer, mas por uma porta espaçosa, pelo caminho largo, do qual o inimigo vai te enredando cada vez mais. E depois daqui não tem como falar que você vai alcançar o céu, se você na terra não viveu uma vida com o dono do céu, preferiu as mordomias, preferiu os pratos mundanos, preferiu os prazeres, né, enganosos e momentâneos aqui dessa terra, não quis uma vida de santidade com o Senhor. Tenha convicção das suas escolhas. Você tem o poder de escolha, mas o próprio Jesus diz: entrai pela porta estreita. O próprio Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho. O que Jesus está falando? Vai haver muitos outros dizendo em meu nome. Vai haver muitas outras situações parecidas com a que eu estou falando, mas eu sou o caminho. Aleluia, não tem outra saída para viver uma vida com Deus. A única saída e solução é Cristo Jesus. Então a porta é estreita, o caminho apertado nos leva à vida. Parte C do versículo 14. E são poucos os que acertam com ela. São poucos que vão passar por ela. Aqui Jesus fala que nem todos serão salvos. É muito forte. Ele anseia que todos procurem viver uma vida de santidade para que passe pela porta estreita. Aleluia. Mas é que ele fala que são poucos que entram por ela, nem todos entrarão. Então que você seja um desses poucos, que nós sejamos um desses poucos, né, disponível a estar cada vez mais vivendo uma vida com Jesus, em santidade, consagração, para que possamos estar na glória com Ele. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Dá glória a Deus? Glória a Deus. Dá, despede. Despede dos irmãos. Fica na paz. Fica na paz. Aleluia. Deus abençoe. Quer falar alguma coisa? Não. Tchau. Paz.